E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso de montagem e manutenção de computadores. Essa aula aqui não é só uma aula, mas também uma introdução de um módulo. Esse módulo em questão é o de escolha de peças. Assim, escolha de peças é uma das partes mais importantes em relação à montagem de computadores, porque é na escolha das peças que você pode sair no prejuízo ou você pode sair no lucro. Então é interessante que você pesquise bastante na hora de você comprar a sua peça, tá? E se você não entende muito aí de plataformas, fique tranquilo que vai ter aula sim sobre as plataformas da Intel, as mais comuns, né, plataformas da Intel e plataformas da AMD também, tá? Eu vou falar para vocês qual é a mais custo-benefício na minha visão e qual está valendo mais a pena, tá? Então eu vou ter uma explicação lógica ali, mas isso é para as outras aulas, para as próximas aulas. Nessa aula aqui, eu quero falar para vocês aqui que você quando vai comprar uma peça, você vai comprar uma peça usada ou é nova, ou se não for uma, é outra, tá? E nós iremos ver aqui algumas vantagens e desvantagens tanto da peça usada como da peça nova. Se você for comprar uma peça usada, né, no Mercado Livre ou sei lá, em sites chineses, AliExpress, enfim, outros sites, outras plataformas, o LX, por exemplo, também, você tem vantagens e também tem desvantagens. E peças novas também têm as suas vantagens e desvantagens. Então vamos lá começar aqui com as vantagens das peças usadas. Qual que é a vantagem de você comprar uma peça usada? Primeiramente é ter desconto, né? Dependendo aí da questão de estética da peça, dependendo aí do estado de conservação da peça em si, você pode acabar pedindo desconto a mais do que já está colocado por ser uma peça usada. Então ela meio que se junta ali com a segunda frase, que é um preço mais baixo do que o normal. Então você tem um preço mais baixo do que normal e isso sim é a grande vantagem ali da questão de peças usadas. Você vai comprar uma peça usada porque você não tem condições de comprar uma peça nova, por isso que acaba barateando, é usada, enfim. Se você for vender uma peça usada, pode ser que venda mais rápido, porque tem um preço mais baixo, mas isso é um pouco mais relativo, né? Porque pode vender mais rápido também se for peça nova, enfim. Mas peça usada eu acredito que venda mais rápido por ser de baixo custo, né? Não custa tanto assim. Tem placas de vídeo que foram lançadas em R$1.800, R$2.000 e hoje eu quase comprei uma. Eu vi uma desse mesmo modelo por R$1.100, R$1.000 mais ou menos, por ser usada, né? Então caiu bastante o preço porque ela foi usada. Então é meio óbvio isso daqui que eu tô falando, mas é interessante você ficar ligado nisso, né? Desvantagem de peças usadas. Quais são as desvantagens, né? Primeiramente ali a durabilidade reduzida, ou seja, quando você compra um negócio de fábrica, é difícil aquilo dar problema, né? Pode vir com um problema de fábrica, claro, isso também não é comum, né, entre aspas, mas pode acontecer, né? É meio raro, mas pode acontecer. Porém, quando uma peça é usada, é mais garantido que isso dê defeito, né, em alguma hora ali que você estiver utilizando a peça, enfim, tá? Não tem garantia de lojas na maioria das vezes. Se for compras no AliExpress, por exemplo, uma placa de vídeo, um processador no AliExpress, é difícil você ter garantia. Se a peça não funcionar, é difícil você ter 100% ali do reembolso, como eu falei para vocês na aula lá do AliExpress, né, como é que compra. Enfim, eu dei algumas dicas para vocês. Sobre Mercado Livre, você tem a garantia do Mercado Livre, tá? Se não funcionar, enfim, você pode devolver a peça, tá? Então tem a proteção ali, entre aspas, do Mercado Livre, certo? Se for pelo Mercado Livre. OLX é difícil você ter proteção, né? Então você tem que conversar bastante com o vendedor ali no OLX, então você tem essa questão de não ter garantia da loja ou de fábrica, assim, se passar muito tempo e a pessoa tiver muito tempo com a peça e não tiver essa garantia, tá? E se for internacional, geralmente demora, tá? Não sei hoje, no dia que você está assistindo essa aula, mas hoje aqui, quando eu estou gravando, tá bem complicado comprar lá fora, tá bem complicado importar peças. Por quê? Porque tá demorando muito. Em dezembro, agora que está sendo produzido esse curso aqui, dezembro, janeiro mais ou menos, a alfândega está lotada. Eu comprei uma peça e faz 35 dias e o vendedor lá não mandou essa peça ainda para mim. A placa de vídeo não mandou para mim ainda, tá? Isso nunca aconteceu. Isso está acontecendo porque tem bastante evento acontecendo no mundo hoje. Então tem bastante evento aí que ocorre tanto na China, enfim, que acaba atrapalhando a logística. Então você tem que ficar, tem que estudar sobre isso também, né? Ver se realmente está compensando, pesquisar sobre isso. Pesquisar como é que estão os eventos na China e porque pode sim impactar na logística aí da questão de demora para peças internacionais, tá? Quais são as vantagens de peças novas, tá? Tem algumas vantagens aqui. Garantia de loja ou de fábrica. Se você for comprar uma peça, né, você tem que ver qual que é a garantia daquela peça, qual que garantia que a loja ou a fabricante vai te dar na hora de você comprar um processador. Você tem que ler
sobre a garantia, né? Porque assim, se der ruim na peça, estragou, comprou, uma semana depois deu ruim na peça, você tem que saber o que fazer depois que der ruim na peça, né? Você tem que vai mandar de novo, aí eles vão te mandar uma peça nova, tem que ver, tá? As lojas aqui do Brasil, como por exemplo Terabyte, Pichau, enfim, acontece isso. Se der ruim na peça lá, você entra em contato, já aconteceu comigo, você entra em contato, eles te mandam uma peça nova, na verdade você tem que mandar de novo para eles avaliam ali se tá tudo certinho, e aí eles te mandam uma nova, tá? Eles não te cobram nada sobre isso, certo? Vai ter uma maior durabilidade, tá? Você vai ter sim uma maior durabilidade, como eu falei para vocês. É difícil uma peça de fábrica estragar, mas pode acontecer. Mas assim, é muito raro, é um caso muito raro, então é bem difícil isso acontecer. Então você vai ter sim uma maior durabilidade, tá? Muitas opções, ou seja, lançamentos, né? Você vai ter lançamentos, porque é difícil você ter uma peça lançamento e amanhã você vai encontrar ela usada, né? Não tem isso, né? Então a vantagem de você pegar uma peça, pagar um pouco mais caro, é você ter mais opções para você escolher para o seu computador, tá? Peças com tecnologias recentes também complementa ali a muitas opções, tá? Como por exemplo, quando foi lançado as RTX, que foi placas de vídeo mais high-end, né? Placas de vídeo que de alto desempenho, enfim, vieram com a tecnologia Ray Tracing, que é a tecnologia que reflete ali a luz nos jogos, enfim, uma tecnologia nova. Só 2, 3 jogos hoje tem essa tecnologia, mas enfim, no lançamento, uma semana depois, é difícil você encontrar RTX usada, né, essas placas usadas. Então, você guardar um pouco mais de dinheiro, investir em uma coisa nova, vai te dar a possibilidade de você ter mais opções, tá? Mas se você quer economizar, enfim, tanto faz, você pode optar pelas peças usadas, não tem problema nenhum, tá? Contanto que você saiba o que esteja fazendo. E agora as desvantagens aqui das peças novas é o preço mais alto, geralmente, né? Preço mais alto. E peças tanto novas como usadas requerem estudo para não perder dinheiro. É verdade, tá? Se você quer montar um PC, você tem que pesquisar as peças bastante. E eu já falei aqui nesse curso umas 2, 3 vezes, se você não quer perder dinheiro, pesquise bastante antes de você montar um PC, antes de você comprar a placa-mãe, enfim, tá? Então é interessante você dar uma olhada no LX, que é pouco explorado hoje. Se você mora em uma região tipo de cidade grande, você pode sim ter mais opções também. Então é interessante você dar uma olhada nisso. Em Mercado Livre, se você encontrar uma boa oferta, pesquise o preço da peça antes de você comprar, porque tem peças que não valem o preço que estão lá e você tem que ficar de olho, tá? Uma coisa também que eu recomendo para você que quer montar um PC, enfim, e tá em dúvida se aquele processador é bom, se aquela placa de vídeo é boa, se atende você, né? Porque o que acontece? A pessoa, você, né, no caso, tanto para consumidor, se você quiser montar para algum consumidor ou quer montar para você mesmo, você tem que ter em mente que você tem que pesquisar o preço mais baixo possível, mas que atenda à sua necessidade, porque não adianta você comprar algo que estratosférico lá, que nunca vai utilizar aquilo, ou você comprar alguma coisa de baixa qualidade, que viu ali o preço muito baixo, mas que não atenda muito bem o cliente ou você, tá? Então você tem que ter um equilíbrio aí, e isso que se chama custo-benefício. Então eu acredito que vocês pegaram o conceito de peças novas e peças usadas. É importante você dar uma olhada também no estado ali, se você for comprar uma peça usada, né? A relação, tem que fazer o teste de estresse correto na peça se você for comprar uma peça usada, tá? Fonte de alimentação, uma outra coisa também para complementar essa aula, fonte de alimentação eu não recomendo que você compre usada, a não ser que esteja muito barato. Mas assim, se estiver muito barato, se a pessoa está vendendo muito barato aquela fonte de alimentação, eu acho que não é uma boa coisa. Talvez já tenha acontecido alguma coisa com aquela fonte de alimentação, enfim, dentro da fonte, tá? Talvez tenha alguma modificação. Então é interessante, como fonte, placa-mãe, você comprar nova. Mas placa-mãe até pode passar se você achar por um preço mais acessível, né? Bem mais acessível. Mas fonte de alimentação, especialmente fontes de alimentação, compre nova, sempre. Tá? É uma recomendação minha, você pode optar por fazer o que você quiser, mas é interessante você comprar nova, tá? Então pessoal, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre peças novas e peças usadas, qual que é o benefício de você comprar uma peça nova e qual que é o benefício de você comprar uma peça usada. O que eu faria, na minha opinião? Eu já comprei sim algumas peças novas, já comprei a maioria das que eu tenho aqui em estoque, enfim, que eu uso para testes, eu utilizo peças usadas.
tá? Mas é interessante você guardar um pouco mais de dinheiro e investir em uma peça nova, tá? Se você conseguir. Se você não conseguir ou não quiser, não optar por isso, tudo bem, não tem problema, tá? Pode comprar peça usada, mas fique de olho tanto no desempenho, veja comparações na internet, enfim, tem fóruns aí sobre testes, tem teste de benchmark, de pontuação das peças, tanto processador, placa de vídeo e memória RAM também. Então é interessante você pesquisar sobre a fabricante, se é boa ou não é. Então assim, é interessante você fazer uma pesquisa muito boa e muito profunda, tanto das peças que você escolher para montar a sua próxima máquina, tá? Então, agora sim, agora eu acho que dá para encerrar essa aula, eu falei tudo o que precisava. Qualquer dúvida que você tiver, comentários estão disponíveis para você. É interessante que você saia dessa aula aqui sem nenhuma dúvida e agora nós podemos conferir o resto das aulas de escolha de peças, para você ter um caminho um pouco mais formado, Intel, AMD e basicamente é isso, tá? Então, essa foi a aula de hoje, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima, valeu!